Capelli, vou mostrar aqui videozinho que mostra... Fazendo uma flapless aí. É uma flapless, uma cirurgia de aumento de coroa estética, onde eu trabalhei com piezo, respeitando totalmente o periodonto, né? Óbvio, o conceito da piezocirurgia já está bem claro, né? Que ela não atua em tecido mole, não danifica tecido mole. Então, é uma forma bem tranquila de trabalhar com aumento de coroa clínica. Em alguns casos, não todos. Essa aí, eu acho que foi a primeira ponta que eu comprei. E aí esteriliza, acho que pode ter acontecido ali de ter alterado um pouquinho a cor. Mas eu vou medindo ali a questão da profundidade com a sonda mesmo, né? Sim. Vou trabalhando com a profundidade já preconizada no planejamento que a gente fez. E o caso ficou fantástico, viu? Ficou perfeito. O pós-cirúrgico da paciente não reclamou nada. Eu fico bem feliz de ver isso. E você está fazendo também usando um pouquinho a Blade. Eu ia falar isso. A Marina Conde, que é periodontista lá em São Paulo, professora da USP, ela usa muito essa Blade para fazer esse tipo de cirurgia. E aí você já está mostrando aí. Vai removendo o osso, vai recontornando, né? Pela delicadeza que ela tem, né? Isso, e a lisura dela contribui bastante para dar aquele acabamento final, né? Sim. Então eu uso aquela dentilhada antes, serrilhada, né? Sim. E aí com a Sonic Blade eu faço aquele refinamento final para dar Exatamente. Né, para dar o perfil de emergência ali a gengiva ela vai cicatrizar onde o osso está, né? Então eu dou acabamento, o acabamento final na crista óssea vestibular. Ô Jackson, eu nunca fiz essa cirurgia, né? Mas o que eu estou pensando aqui, não é minha área, né? Eu sou endodontista raiz, nunca fiz outras especialidades assim. Mas eu fico imaginando, porque eu acredito que você tenha bastante sensação tátil aí, viu? Sim. É mão de pluma, né? Tem que ir ali no tato, sentindo, né? Exatamente. Claro, tomando cuidado com a dentina, a raiz do dente, né? E aí a gente tem um controle ali do desgaste com a potência, que nem eu falei, de média para alta, não precisa colocar potência total, e você vai refinando ali, sem pressa, né? Uma cirurgia que tem que ir levando de boa. Perfeito. Eu vou mostrar aqui agora, Capelli, a gente vai aproveitar e mostrar aí um caso de split crash, né, que foi realizado. Você lembra desse vídeo, né? Eu mandei para você já. A gente fez num split crash com os insertos aí da Health. Ficou fantástico. Lembra que eu falei para você quando a gente tem uma lâmina óssea bem fina, é difícil você ter o controle, né, a precisão. Sim. E aí tá bem fino, hein? Tá bem fino, né? É mandíbula de porco? É mandíbula de porco, eu já ia comentar, não tem sangue, né? A cirurgia perfeita, sem sangue, né? Fiz a irrigação ali. A dureza do osso do porco é muito semelhante, então é muito bacana para fazer os treinamentos, né? Para adquirir habilidade, o domínio para poder usar. Mas olha lá que legal, já tá com a lâmina inteira para dentro já. Sim. E no osso cortical ali, né? Puramente cortical, né? Exatamente. Trabalha super bem. É um videozinho mostrando a possibilidade, né? De quem quer. E aí, por exemplo, aí eu queria só aprofundar. Eu já tinha definido já a amplitude ali de mesiodistal. Então agora eu só queria aprofundar mais o... Você usou a ósteo 1 e depois a ósteo 19. Exatamente. E também não deixei de usar, eu fiz as relaxantes ali, né? Com a Sonic Blade aí, tá? Que legal. É Blade Sonic, né? É Blade Sonic. Blade Sonic. Me corrigindo aqui. Aí a parte de osso expansão, né? Que daí, mas já estava feito o split crash aqui. Outra coisa assim que eu já usei, e aqui eu acho que daí a gente começa no maior desafio de questão de corte, né? Quando a gente entra em osso cortical mandibular e com profundidade, em transposição de nervo alveolar inferior. Essa aqui foi a primeira cirurgia que eu fiz utilizando o piezo, porque antes eu fazia
com a técnica clássica, com reciprocante, né, rotatória, e conseguia uma cirurgia bem tensa, né, quando a gente não utiliza o piezo. Então, hoje, eu não volto atrás, pode me pagar o dinheiro que for, para voltar a fazer com uma rotatória em nervo alveolar inferior, eu não vou querer isso, eu quero dormir tranquilo. E com piezo é uma tranquilidade. E aqui a gente está usando um piezo elétrico, né? Aí sim eu usei potência, praticamente a potência máxima do aparelho. Sim. Inserto, e o corte foi acontecendo. Essa Osteo 1, ela ajuda muito, que ela corta em qualquer angulação, né? Se você precisar inclinar um pouco mais, você não precisa estar perpendicular, a lâmina não precisa estar perpendicular ao osso, né? Exatamente. E é muito rápido, né? É um negócio impressionante. E você pode olhar as linhas de corte ali, você não tem área de necrose. Isso que eu acho que esse é o grande fator de sucesso do pós-operatório, sabe? Exatamente. A gente vê, ó, você está falando, eu já vou aproveitar esse slide. Você vê a linha, você não vê escurecimento, você não vê aquele esbranquiçamento do osso, né? Quando existe ali uma forçação, né, na temperatura, né? Aumenta a temperatura. E ali a gente já tem desproteinização óssea, é um trauma chato, pós-cirúrgico, né? Recuperação já fica mais difícil. Exatamente. Esse é um caso de lateralização feito do que com os equipamentos que a gente comentou e com os insertos que a gente comentou. Então, e aí quando a gente falou lá no começo de democratizar isso, exatamente, se você fosse fazer isso com um equipamento daqueles mais caros, com insertos, você pagaria 50, no mínimo 40, 50 mil reais no equipamento e cada lâmina na faixa de R$1.500. Exatamente. Isso para a maior parte dos colegas, cirurgiões dentistas, é inviável. Mas é por isso que a gente quer tanto que essa tecnologia seja difundida, porque é possível fazer com equipamento de R$6.000 aí, e os insertos custam abaixo de R$500 ou menos, eu nem sei exatamente quanto está lá, mas custam menos que isso, e você não vai usar uma vez só, né? É um inserto bastante durável até. Vai fazer várias cirurgias, mais de 30 cirurgias. Assim, aí a gente realmente consegue levar essa tecnologia a mais gente, né? É exatamente essa a intenção, né? Inclusive, essa é a intenção da live, né? Da gente poder mostrar esses benefícios para que os colegas... É claro que não precisa de treinamento, você precisa entender como funciona, precisa treinar em mandíbula de porco, mas não estamos falando de rocket science, não estamos mandando um foguete para a Lua. Se você já é bucomaxilo, rapidamente, com um treinamento em mandíbula de porco, você vai se adaptar a utilizar o piezo. Tem uma cinemática um pouquinho diferente, né, Jackson? O jeito que você usa a mão, que você... E por incrível que pareça, não sei se você já percebeu isso, quanto mais lento você faz o movimento, ao invés de fazer muito rápido, você mais lento, mais ele corta. Com mais tranquilidade. Então, assim, tem um processo de adaptação, claro, com uma nova ferramenta, mas é muito simples. A curva de aprendizado é muito pequena, né? É pequena. Inclusive, você falando agora aí, o mais lento, foi o próximo vídeo, parece que é combinado, mas não é. Aqui a gente estava fazendo uma técnica de treliça. Veja, olha a velocidade que trabalha. Com calma, um osso muito cortical. E a posição que você está usando a lâmina, tá vendo o que eu falei? Você está usando a parte externa da Osteo 1 e não está trabalhando com ela 90 graus. Né? Você está trabalhando com essa parte da lâmina aqui, a parte externa, para fazer subindo ali, porque está mais confortável clinicamente, né? Sim, exatamente. E assim, quando eu faço treliça, por exemplo, em pré-maxila, vou fazer aumento em espessura, eu trabalho com bastante corte. Eu faço mesmo zona de nutrição bem consistente, para não faltar, principalmente nos picos ósseos ali, da crista óssea, né? Onde a gente não tem medular, eu trabalho com a treliça, trazendo da medular mais superior, né, mais apical, vamos dizer, para coronário. Então, a gente vai trabalhando com essa treliça aí, e para que vire canais de nutrição, né? E esse sangue vem nutrir,
na parte mais extrema ali do tecido ósseo, e a gente consegue um resultado bem bacana, e eu fiz na pré-maxila inteira. Agora você vai me perguntar, você deve estar pensando já, quanto tempo você levou para fazer toda essa treliça, né? E você já me perguntou isso, Jackson, contabiliza o tempo que você leva para determinados procedimentos. Sim. Olha, para fazer toda essa treliça aí é muito. Bastante. Em torno aí de, olha, não deu 10 minutos em vertical. Porque são vários cortes, mas cortes pequenos, né, que vão se unindo e tal. Então, realmente é rápido. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer cada vez mais, né, esses treinamentos em mandíbula de porco e ir cronometrando isso, porque para tirar aquela impressão que o ultrassom é lento, que o ultrassom não funciona. Não é nada disso, não. O ultrassom realmente, a gente conseguiu lá na Helsi uma qualidade, um dimensionamento para cortar que ficou muito, muito interessante do ponto de vista clínico. A gente vai usar... Bom, vamos lá, Jackson. Mesmo que demorasse 30 minutos para fazer isso, né? Sim. Mesmo que demorasse. Não demorou 10. Não. Mas mesmo que levasse 30 minutos para o que você precisa, que é trazer, né, essa irrigação aí para poder funcionar o que você quer fazer e colocar os enxertos e... Demonstra bem o que a gente quer mostrar aqui, que é a treliça, né? Sim, a treliça. Um preparo de todo o leito ósseo receptor cortical e da pré-maxila, né? Fantástico. E fantástico. Esse casinho aqui eu fiz com a diamantada, ponta diamantada, para fazer... 17, Isso. Eu fiz uma alteração nela, tá? Agora eu preciso... eu preciso redimensionar isso para os outros, que assim, é duro quando você inventa uma coisa e funciona, aí qual que é o dilema que a gente tem? Eu preciso pegar equipamento por equipamento e às vezes eu tenho que mudar um pouquinho a curvatura, o ângulo tal, para funcionar com a mesma capacidade de corte ou de desgaste e tal. Então a gente fez uma esférica diamantada maior, bem maior que essa, para o Mectron. Ficou simplesmente sensacional. Agora eu tenho com um ângulo um pouquinho menos fechado, o que vai facilitar para trabalhar bastante região posterior. Mais posterior, né? Mais posterior. E então agora a gente precisa fazer. Não vamos descartar esse modelo, ele vai ser mais um modelo na linha, com uma esférica diamantada bem grande. Legal. 3 vezes o tamanho dessa daí. Que já funciona bem, viu? Por sinal. Já funciona bem. E a gente tem um modelo dela, Jackson, reta, que por incrível que pareça, a hora que você olha, você fala, para que vai usar isso? Mas às vezes, dependendo do acesso que você tem para posterior, você trabalhar com a lateral da esfera, né? Você, por exemplo, colocar nessa posição aqui, vai muito bem. E na bateria anterior, a gente usa muito em cirurgia parendodôntica, fazendo um movimento de corda de relógio, assim, faz o furo perfeito, né? Do tamanho da esfera, para a gente ter o acesso ao ápice, né? A gente está até já trabalhando com alguns profissionais, fazendo isso de forma guiada. Então tem muita coisa aí bacana acontecendo aí. Desenvolvendo, né, Capelli? Nunca parar, né? É o que eu gosto de fazer, então assim, é o que eu falo, a empresa é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento aplicado, e em parceria com os colegas, né, de cada área. Por exemplo, a parte de periodontia, quem foi meu parceiro, para o meu orgulho e minha honra, foi o professor Márcio Grise, né? Show de bola, bacana. Ó, esse videozinho aí, Capelli, usando a ponta para descolamento, o inserto para fazer tratamento da membrana. A Osteo 15, né? Osteo 15, são essas coisas que a hora que a gente começa a olhar, até hoje, para falar a verdade, eu trabalho com ultrassom desde 1994, mas quando você começa a observar essas coisas de como que ele corta tecido duro e não corta o tecido mole, é um negócio maluco até, mas é por causa da frequência, né? Existem equipamentos ultrassônicos que trabalham em outra frequência vibracional e eles funcionam como um bisturi elétrico. Eles cortam, por exemplo, eu vi o cara fazendo a demonstração que ele cortou uma picanha assim, e ele corta e já cauteriza já.